Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Meu querido e minha querida, é graças à bondade de Deus que nós estamos aqui para mais esse momento, por mais esses 10 minutinhos. Glória a Deus. Eu procuro fazer nossas lives dentro de uns 10 minutinhos. Você tem compromisso, nós temos também. Não esqueça de pegar aí a sua caneca com água. Lembra você que só o Senhor Jesus salva. O Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele cura, ele voltará. E tudo isso, queridos, através da fé. É a certeza daquilo que nós precisamos, queremos, buscamos. É a certeza de coisas que se espera. Prova daquilo que não se vê. É você crer que já tem, que já recebeu, conquistou aquilo que os seus olhos não estão vendo. Coisas que, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, Deus vai trazer à existência. Eu gosto sempre de lembrar que no período da pandemia, queridos, eu fazia nossa live às 5 horas. Por quê? Porque foi um voto que eu fiz a Deus. Quando Luci Sena começou a pandemia, há mais de 3 anos atrás, eu fiz um voto: Senhor, enquanto durar a pandemia, eu vou fazer a live às 5 horas. Porque eu sempre fui de orar de manhã, certo, querido? Sempre, desde quando converti, orava de madrugada, no início da manhã. E então, quando surgiu aquele cenário da pandemia, eu falei, bom, eu vou fazer às 5. Era o horário que eu levantava já para orar, e era o horário que muitos iriam sair, muitos estavam em casa, às vezes preocupado, triste, abatido. Então foi esse o horário que Deus colocou no meu coração, às 5 horas. E eu fiz. Eu parei de fazer às 5 horas, quando, alguns dias atrás, em março, oficialmente, mundialmente, foi oficializado o encerramento da pandemia. Então, eu cumpri o meu voto, certo? Então, agora é por isso que eu estou fazendo mais tarde. Aquela parte de voto, eu cumpri. Eu dei minha palavra para Deus. Enquanto durar a pandemia, eu vou fazer. E eu fiz. E todo o nosso trabalho que fizemos na pandemia está no YouTube, no canal Lely. Você pode ir lá, acessar. O Espírito de Deus nos levou a pregar capítulo a Bíblia. E foi tão bom, tão maravilhoso, que terminou e eu comecei de novo. Eu voltei a pregar a Bíblia capítulo por capítulo. Por quê, pastor? Jeremias fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Às vezes eu vejo a palavra que eu prego hoje e comparo com a que eu preguei há mais de 3 anos atrás. É o Espírito de Deus que direciona. A nossa palavra hoje é sobre voto. Hoje a nossa meditação é no último capítulo do livro de Levítico. Você vê, nós começamos alguns dias atrás. Estamos terminando hoje o 3º capítulo da Bíblia. Ou seja, já falamos de Gênesis, de Êxodo, e hoje estamos encerrando o livro de Levítico. E o livro de Levítico, capítulo 27, sabe o que ele fala? Ele fala sobre voto. É bíblico votar? Sim, é bíblico votar. Atrai bênçãos? Sim. É da vontade de Deus que votemos? Sim, é bíblico. E o capítulo 27 de Levítico, Moisés escreveu ele dando direcionamento a esses votos. Leia depois todo o capítulo 27 de Levíticos. Eu não vou comentar todo com você, mas eu vou falar do versículo 2. O versículo 2, Levítico 27, 2, fala assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer particular voto,
segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Então, quando você fazer voto, primeiro você tem que avaliar. Eu fui pastor, por exemplo, numa igreja que tinha um rapaz que estava há muitos anos desempregado. Um dia, lá um domingo, ele chegou na igreja e falou assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Aí ele falou: não, eu estava desempregado há muito tempo e eu fiz um voto a Deus, que o primeiro ganho, o primeiro salário que eu ganhasse na empresa, eu ia consagrar. E aquele moço, com 15 dias que ele estava trabalhando, ele recebeu o primeiro salário dele, ele foi no altar da igreja e deu aquela oferta. Eu não pedi para ele fazer, ele não foi induzido, mas foi a fé dele. E Deus honrou. Teve um outro irmão que ele estava desempregado também. E quando o irmão fez esse voto, ele também fez. Só que tem uma coisa, ele nunca cumpriu. E acabou a vida. Ele conseguiu também um emprego muito bom. Mas ele nunca cumpriu o voto. Um tempo depois ele caiu na bebida e sua vida ficou destroçada. Então, aqui em Levítico 27, é isso que Deus, através de Moisés, ele fala: faça o voto, mas faça uma avaliação primeiro daquilo que você vai votar. Nós temos um voto na Bíblia daquele homem que queria ganhar uma guerra e ele falou: a primeira coisa que sai do portão lá de casa eu vou sacrificar a Deus. Quem foi que saiu? A única filha que ele tinha. Aí ele teve que sacrificá-la a Deus. Ele fez um voto de tolo, de maluco. Então, aqui, queridos, fala assim: voto é uma decisão voluntária. Não é o pastor, não é o pregador que vai te induzir. Não é seu pai nem sua mãe. É o que Moisés está falando, é uma decisão voluntária. Então, esse livro aqui, queridos, Levítico, ele encerra com um capítulo dedicado aos votos feitos ao Senhor. A maneira como uma pessoa considera a sua palavra empenhada a Deus. Votar é você empenhar sua palavra a Deus. Certo? Votos são demonstrações de fé. Olha aí. Às vezes a pessoa faz um voto de uma oferta. É uma demonstração de fé. Mas não devem ser feitos de forma precipitada, como o cidadão lá fez. Primeiro que sai lá no portão, ele achava que ia sair uma vaca, um bode, um bezerro, uma cabra. Quem saiu foi a filha dele. E nem pode ser feito de uma forma irresponsável, não. Por isso, as instruções são específicas com respeito àqueles que são relacionados. Aqui no 2 fala de pessoas. No versículo 9 fala de animais. Se for animal dos que se oferecem, tá vendo? A pessoa faz um voto de oferecer um animal. Propriedade, versículo 14 e 16. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo. Então, até isso fala sobre a pessoa fazer o voto de consagrar a Deus uma pessoa. Foi o que Ana fez. Ela fez o voto: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou oferecer ele para ser um pastor, um sacerdote. Foi o voto de pessoa. Aí você vê que pode fazer o voto aqui de animal. Eu vou te dar um animal. Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um terreno. Hoje, eu vou dar um carro. Tá? Então, tudo isso, queridos, aqui a Bíblia está mostrando que é correto. Agora, se uma pessoa dedicasse um voto ao Altíssimo por algo ou alguém e quisesse resgatar,
ter de volta ou substituir aquilo que prometeu, deveria pagar uma quantia em base de valor. Então, queridos, leia todo esse capítulo. Busca a direção de Deus. Quem sabe você precisa fazer um voto a Deus. Quem sabe você tem vivendo um momento, às vezes, de luta, de batalha, de angústia. Quem sabe o Espírito de Deus vai falar para você fazer um determinado voto. É bíblico votar. Foi o que Ana fez. Senhor, eu não aguento mais ridicularizada pela Peninha. Eu não aguento mais ser uma mulher hostilizada. Me dê um filho e eu vou consagrar a ti. Sabe o que fez? Ela era estéril. Ela cumpriu o voto dela. Depois disso, Deus deu a ela mais 5 filhos. É assim que Deus faz. Amém? Quem sabe Deus está falando com alguém neste dia? Quem sabe o Senhor não está dizendo para você, faça o voto, cumpra, que eu vou te honrar. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te agradeço pelo dia que o Senhor fez, por mais essa oportunidade de trazer essa palavra, essa live, que ela venha da parte do Senhor. Oxalá, papai, que eu esteja sendo boca de Deus para falar, quem sabe, com alguém que está desempregado, com alguém que está enfermo, ou com alguém que tem alguém enfermo na sua casa, alguém que está enfrentando uma situação muito adversa, muito dura, muito difícil. E quem sabe o Senhor está falando com essa mãe, com esse pai, com essa mulher, com esse homem, com esse jovem. Faça um voto, eu vou receber e cumpra-o. Amém? Pode beber a água. Entenda isso. O voto é bíblico, o voto é de Deus. Só não faça voto de tolo ou porque tenha sido induzido. Eu não quero induzir você a fazer voto, mas o voto é bíblico, é de Deus. Levítico capítulo 27, faça a leitura agora. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo.